Ao comentar a situação do deputado Daniel Silveira, presidente Jair Bolsonaro diz que antigamente soltavam bandidos e ele liberta inocentes. Decreto presidencial permite que laudos médicos substituam perícias na Previdência. Começa pagamento da primeira parcela do 13º salário dos aposentados. Brasileiro volta a procurar viagens de turismo com fim de restrições da pandemia. Negócio fechado, o homem mais rico do mundo, Elon Musk, agora é dono do Twitter. Estados Unidos dão mais dinheiro para a Ucrânia enfrentar a Rússia. Justiça americana pede documentos para provar corrupção do ex-presidente Donald Trump. E os jornais da França amanhecem com várias manchetes sobre a reeleição de Emmanuel Macron. A partir de agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Um homem acabou de invadir o Congresso Nacional. A situação é tensa. Ao vivo de Brasília, as informações com o repórter Igor Damasceno. Boa noite, Igor. Oi, Jaqueto, boa noite a você, a Beatriz, a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso Jornal das 22. É isso mesmo, o clima aqui é de tensão no Congresso Nacional. Jaqueto, o que aconteceu? Eu estava me preparando para entrar ao vivo aqui para o jornal, com notícias de política, de economia, quando vi uma movimentação de viaturas de policiais militares daqui de Brasília. Eu fui tentar ver o que é, conversei com guardas de proteção aqui, com seguranças do Congresso Nacional e fiquei sabendo que um homem é suspeito de ter assaltado uma pessoa em frente ao Supremo Tribunal Federal, ali na Praça dos Três Poderes. Esse homem estava armado com faca, estava sem camisa e quando ele viu viaturas da polícia, que só fazia mesmo a ronda ostensiva, não sabia ainda do que tinha acontecido, ele começou a correr. Aí os policiais ficaram desconfiados, foram atrás desse homem e na tentativa de fugir da polícia, esse suspeito acabou pulando algumas grades de proteção aqui do Congresso Nacional e invadiu a área do Congresso Nacional. Há 2 minutos esse homem estava nessa cuba verde, olha, é onde funciona o plenário da Câmara dos Deputados. Ele subiu até esse local na tentativa de fugir da polícia, foi até o Congresso Nacional, se você me permite, Jaqueta, eu vou virar um pouquinho a minha câmera, foi até o Senado Federal, fica ali do outro lado da cuba e nesse momento as informações da Polícia Militar é de que esse homem invadiu a área do Palácio da Justiça. Ele continua foragido, ele continua fugido da polícia. Nesse momento tem algumas viaturas da Polícia Militar fazendo a segurança aqui do Congresso Nacional. Esse homem que é suspeito de ter assaltado uma pessoa com faca, ameaçado essa pessoa de morte com uma faca ali em frente ao Congresso Nacional, na Praça dos Três Poderes. Ele conseguiu invadir, driblar a segurança do Congresso Nacional, driblar a Polícia Militar, driblar a Polícia Legislativa, subiu até a cuba, foi até o Senado Federal e nesse momento está ali nas imediações do Palácio da Justiça. Várias viaturas da Polícia Militar estão aqui neste local. Eu sigo acompanhando e a qualquer momento posso voltar com mais informações para vocês. Igor Damasceno, ao vivo de Brasília, para o Jornal das 22. E agora falando sobre o Fundo de Emergência Internacional das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, que alertou hoje que 1 em cada 4 crianças da América Latina e Caribe não tem o calendário completo de vacinação. Isso as torna vulneráveis a doenças perigosas em uma região com uma queda alarmante de menores vacinados. O Unicef apontou em um comunicado que em apenas 5 anos, o calendário completo de vacinação de difteria, tétano e coqueluche caíram de 90% em 2014 para 76% em 2020. Isto significa que 1 em cada 4 crianças na América Latina não receberam o esquema completo de vacinação de rotina que as protegeria de diversas enfermidades. O fundo ressaltou que a situação deixa milhões de crianças e adolescentes expostos a doenças graves, ou até mesmo à morte, quando poderia ser evitado.
O Unicef estima que a queda de cobertura em 14 pontos percentuais nos últimos 5 anos afeta quase 2,5 milhões de crianças que não receberam as 3 doses da vacina contra difteria, tétano e coqueluche. Deste total, 1,5 milhão não receberam nem mesmo a primeira dose. A diminuição da cobertura de vacinação já havia começado antes mesmo da pandemia de Covid-19. Mas, de acordo com a entidade, a situação se agravou com a suspensão de serviços básicos de saúde por causa do coronavírus e o medo de se contagiar ao procurar um centro médico. O passaporte da vacina contra a Covid está suspenso na capital fluminense. O prefeito Eduardo Paes aceitou a sugestão do Comitê Científico da Prefeitura, baseado no atual patamar epidemiológico da cidade, que se mantém favorável e estável. Com isso, não será mais preciso apresentar atestado antes de entrar em qualquer festa, show ou jogo de futebol, o que deveria estar acontecendo até agora. E vamos conferir quantas vacinas contra a Covid-19 o Brasil aplicou até o momento. 426.696.392. Em relação às de reforço, que são a terceira e a quarta doses, já são mais de 86.186.000. O presidente Jair Bolsonaro reafirma que decisão sobre Daniel Silveira vai ser cumprida. E ainda, franceses amanhecem com jornais cheios de manchetes sobre a reeleição do presidente Emmanuel Macron. O presidente Jair Bolsonaro reafirmou hoje que a decisão de perdoar a sentença dada pelo STF ao deputado Daniel Silveira será cumprida e também admitiu a possibilidade de não respeitar o marco temporal das terras indígenas. Jair Bolsonaro esteve hoje na AgriShow em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. A 27ª edição da Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação contou com a presença da comitiva do presidente Jair Bolsonaro. O evento é feito em Ribeirão Preto, no interior paulista, e é considerado o maior no ramo de tecnologia agrícola do país. Na abertura, Jair Bolsonaro lembrou dos embargos econômicos sofridos por conta da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, mas disse que o governo federal trabalha para garantir o abastecimento de fertilizantes no país, que, segundo ele, é tão importante para o agronegócio brasileiro. Conversei por quase 4 horas com o senhor presidente da Rússia. Obviamente, o assunto fertilizante fez parte da nossa pauta. E há poucos dias, após, inclusive, a declaração de algumas pessoas que a minha ida lá havia sido num momento inoportuno, tivemos informações que quase 30 navios com fertilizantes estavam vindo da Rússia para o Brasil. De acordo com o Planalto, o Brasil consome 8% de toda a produção mundial de fertilizantes e importa 85% do insumo usado pelo agronegócio. Com os conflitos, as importações foram prejudicadas. O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Marcos Montes, disse que o problema vai ser resolvido e ressaltou que a pandemia de Covid-19 não prejudicou os agricultores, mesmo eles não tendo se isolado em casa. E o nosso produtor rural não ficou em casa. O nosso produtor rural foi ao campo, como ele sempre faz, diuturnamente trabalhando. É por isso, e é um dos motivos principais, com a tecnologia que o Duarte disse, com a ciência, mas é por esses motivos, com a tenacidade, a persistência do homem do campo e a fé da indústria também no homem do campo, que o Brasil do campo teve uma época de vitória. Precisamos comemorar, sim, porque o agro deu exemplo não só na produtividade, mas deu exemplo de acreditar que nós todos não podíamos parar de trabalhar. Jair Bolsonaro aproveitou o discurso para defender mais uma vez o perdão concedido ao deputado federal Daniel Silveira. O parlamentar foi condenado na última quarta-feira a 8 anos e 9 meses de prisão pelo Supremo Tribunal Federal por incitar atos considerados antidemocráticos à Suprema Corte. No entanto, o presidente disse que o governo federal tem esse direito e que o decreto vai ser cumprido. Bolsonaro criticou mais uma vez os ministros do Supremo Tribunal Federal. No passado soltavam bandidos, ninguém falava nela. Hoje eu solto inocentes.
Na oportunidade, o presidente também ressaltou o apoio ao marco temporal, que delimita terras indígenas e permite que esses povos façam mineração e plantação em terras demarcadas. O tema está em análise no Supremo Tribunal Federal e deve ser votado nos próximos dias. A análise tem sido alvo de protestos de indígenas que não concordam com o tema, apoiados por parlamentares da oposição. As Forças Armadas pediram ao Tribunal Superior Eleitoral que sejam adotadas medidas para validar e contar os votos nas eleições deste ano, como medida preventiva para o caso de o sistema eletrônico falhar. Mas a resposta do TSE é já dada na abertura da reunião da Comissão de Transparência Eleitoral. Segundo o documento assinado pelo presidente do tribunal, Edson Fachin, o sistema de votação utilizado atualmente possui mecanismos para a recuperação de votos. Nos últimos dias, as discussões sobre o processo eleitoral deixaram um clima tenso entre militares e a justiça. Sem citar as Forças Armadas, Fachin declarou que as inovações possíveis para o pleito de outubro já foram definidas. As demais mudanças possíveis ficarão para as eleições de 2024. A Comissão de Transparência Eleitoral foi criada com o objetivo de discutir a construção de um plano de ação eleitoral. Neste domingo, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Tribunal Superior Eleitoral, afirmou durante uma palestra que as Forças Armadas estão sendo orientadas para atacar o processo eleitoral e tentar desacreditá-lo. O Ministério da Defesa respondeu no próprio domingo em nota, na qual qualificou como ofensa grave as palavras do ministro e defendeu como legítimas as sugestões feitas pelos militares no âmbito da totalização dos votos. O órgão disse que repudia qualquer ilação ou insinuação sem provas de que as Forças Armadas teriam recebido suposta orientação para efetuar ações contrárias aos princípios da democracia. A manifestação oficial foi assinada pelo ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Em seguida, outras autoridades militares reagiram. O ministro e general Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, escreveu em uma rede social que essa afirmação de Barroso não procede, é inconsistente e sem fundamento, e que as Forças Armadas, convidadas para participar do processo, estão sendo orientadas, como sempre, a ajudar a lisura do evento. Nesta segunda-feira, o dólar fechou em alta de 1,44%, com os mercados globais atentos aos impactos das restrições de combate ao coronavírus na China, além de elevar as apostas de uma alta maior dos juros nos Estados Unidos. Com isso, a moeda norte-americana encerrou o dia cotada em R$ 4,87 na venda. Já a Bolsa de Valores fechou em queda de 0,35%, com 110.684 pontos. Os presidentes de quase todos os países, incluindo o russo Vladimir Putin, cumprimentaram o francês Emmanuel Macron, que venceu a ultradireitista Marine Le Pen e conquistou um segundo mandato. No Brasil, coube ao Itamaraty expressar a posição do país. Os jornais na França amanheceram com apenas um tema em suas capas: a vitória de Emmanuel Macron como presidente da França. O atual presidente do país venceu as eleições no segundo turno com 58% dos votos e comandará a França por mais 5 anos. A rival de Macron, a candidata de extrema-direita Marine Le Pen, obteve 42% dos votos. Em seu discurso após as eleições, Le Pen disse que o resultado em si é uma vitória retumbante. Ela agradeceu particularmente os seus apoiadores do interior e dos territórios ultramarinos que a ajudaram durante os embates. Os líderes ao redor do mundo prestaram suas homenagens pela vitória de Macron. O presidente chinês Xi Jinping enviou uma mensagem dizendo que nos últimos 5 anos a parceria estratégica entre as duas nações manteve um alto nível de desenvolvimento e que a tendência é que melhore ainda mais para os próximos 5 anos. Já o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que se sentiu bem com o resultado das eleições francesas. O chefe norte-americano destacou que os dois continuarão trabalhando juntos pela democracia. No Brasil, os candidatos que concorrerão à presidência em outubro se manifestaram pelas redes sociais. O ex-presidente Lula parabenizou Macron e disse que torce pelo seu governo na França. Ciro Gomes desejou que a França ocupe um lugar melhor no mundo com o segundo mandato de Macron. Enfatizando a democracia,
o atual governador de São Paulo, João Dória, reforçou o ideal de esperança em um futuro promissor para a nação francesa. Na mesma linha de Dória, Simone Tebet afirmou que as eleições do Brasil precisam seguir os mesmos caminhos da que ocorreu na França, pontuando a democracia, a moderação e o diálogo. No início da noite desta segunda-feira, o Itamaraty também publicou uma nota em que parabenizou Macron pela vitória. E veja a seguir, Elon Musk, o homem mais rico do mundo, fecha negócio e agora é dono do Twitter. E já começou o pagamento antecipado da parcela do 13º salário dos aposentados. Pelo segundo ano seguido, os aposentados vão poder ajustar as contas, fazer compras ou guardar o dinheiro do 13º salário antecipado pelo governo. Seu Aniceto é aposentado pelo INSS e ganha 3 salários mínimos por mês. E ele não vê a hora de conseguir pegar esse dinheirinho adiantado para poder pagar parte das dívidas. Preparado para pagar dívida, né? Banco, conta de luz, cartão de crédito. Como quase todos os brasileiros, né? Esse é o terceiro ano seguido que o INSS antecipa a primeira parcela do 13º salário dos aposentados. Normalmente esse benefício é pago em agosto e dezembro, mas por causa da pandemia, ele foi adiantado nos últimos 3 anos. Segundo o Ministério do Trabalho e Previdência, o pagamento do 13º salário vai injetar 56,7 bilhões de reais na economia. Mas para os especialistas, essa antecipação vai aquecer as vendas do comércio de uma maneira mais tímida. A segunda parcela está prevista para o dia 7 de junho. 31,6 milhões de aposentados, pensionistas e demais segurados do INSS têm direito ao benefício. Para o especialista, essa antecipação pode diminuir as vendas de fim de ano. Tudo isso vai ajudar muito mais a manter o consumo do que um crescimento do consumo, porque de outro lado a inflação está comendo a renda, fazendo com que o poder de compra do consumidor caia. Nós não vamos ter uma explosão de vendas, nós vamos ter uma sustentação do nível de vendas, não é nada extraordinário, mas é positivo. E nesse ponto de vista, o seu Aniceto concorda com o economista. É um dinheiro que o comércio conta com isso no final do ano. Aliás, não por acaso, você pega as vendas do varejo de Natal, nos anos em que teve antecipação de recursos de 13º salário do INSS, as vendas tiveram um desempenho fraco, tiveram um desempenho até negativo. Esse dinheirinho a mais que viria no final do ano pode fazer falta. Eu acho que esse adiantamento o pessoal vai gastar antes, quando chegar no fim do ano ele não tem nada. Eu penso assim, entendeu? E o brasileiro sacou 12 bilhões e 356 milhões de reais a mais do que depositou na caderneta de poupança em março. O balanço foi divulgado hoje pelo Banco Central. Foi o triplo em relação a fevereiro e o pior mês de março da série histórica do Banco Central. Elon Musk, o homem mais rico do mundo, confirmou na tarde de hoje a compra do Twitter. Ele investirá 44 bilhões de dólares, cerca de 214 bilhões de reais na aquisição. A venda capaz de mexer nas estruturas do mercado financeiro internacional e também na internet se tornou uma das maiores aquisições da história. Com 16 anos de existência, a rede social virou um fórum de debate público em vários países e agora será uma empresa de capital fechado. Momentos após o anúncio da compra, Musk publicou em sua conta na própria rede social uma mensagem defendendo a liberdade de expressão, dizendo: liberdade de expressão é a base de uma democracia funcional e o Twitter é a praça digital onde temas vitais para o futuro da humanidade são debatidas. Com a nova administração, algumas condutas e regras de moderação devem ser revistas. O bilionário já declarou ser contra qualquer tipo de marcação de conteúdo indevido ou de suspensão de publicações. Musk já se referiu à rede social como um fórum público digital. Por isso, criticou a decisão da plataforma de banir o perfil do ex-presidente norte-americano Donald Trump. A transação foi marcada por diversas polêmicas. No início, os acionistas não foram informados sobre as intenções de Musk, causando um desconforto em ambas as partes. Porém, o clima nas negociações mudou no último final de semana, após o bilionário conseguir um financiamento para viabilizar sua oferta. Antes, ele havia levado 3 nãos em tentativa de obter crédito para a compra.
Elon Musk tem um patrimônio avaliado em 273 bilhões de dólares. Além da rede social, o sul-africano canadiano naturalizado norte-americano é dono da empresa de exploração espacial SpaceX e da fabricante de carros elétricos Tesla. No ano passado, foi eleito a personalidade do ano pela revista Time. A confiança do consumidor voltou a subir em abril. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o indicador atingiu o nível mais alto dos últimos 8 meses. O resultado está sendo relacionado ao fim do surto da variante Ômicron da Covid e ao anúncio de um pacote de medidas para aliviar a pressão da inflação e dos juros sobre as finanças familiares, como a liberação de saques do Fundo de Garantia e a antecipação do 13º salário dos aposentados. De acordo com dados do Ministério da Saúde sobre a Covid-19 no Brasil, foram registradas nas últimas 24 horas 76 mortes e 6.456 novos casos. Dos mais de 30 milhões, 355 mil diagnósticos, mais de 29 milhões e 411 mil pessoas se recuperaram e 281 mil seguem em acompanhamento. O ministro da Economia, Paulo Guedes, está com Covid. Os compromissos presenciais desta semana foram cancelados, mas como os sintomas da doença são leves, já que o ministro recebeu 3 doses da vacina, ele manteve a agenda de reuniões virtuais e deve permanecer em isolamento. Na semana passada, Guedes viajou a Washington, nos Estados Unidos, para a reunião anual do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, além de participar dos encontros do G20. A Abracel de Mato Grosso do Sul lançou uma campanha para conscientizar donos de bares e restaurantes sobre o descarte e o reaproveitamento adequado de garrafas de vidro. O vidro pode demorar até 1 milhão de anos para se decompor e, com isso, gera um grande problema ambiental, especialmente com a produção e consumo cada vez maior de garrafas. A questão que fica é: onde descartar? A resposta não é sobre descartar, mas reaproveitar o material, transformar, levar para a destinação correta. Para tanto, o Ministério Público provocou e, com apoio do governo do estado, a Abracel está com uma campanha em todo o Mato Grosso do Sul. Buscando, então, uma conscientização ambiental dos estabelecimentos comerciais e agora focado em bares e restaurantes, da logística reversa do vidro. O vidro é um dos maiores poluidores, ele tem o menor custo, o menor preço de venda, então ninguém se interessa quase por recolher esse vidro. Conforme o presidente da Associação de Bares e Restaurantes de Mato Grosso do Sul e do sindicato, que representa o setor, cada município tem peculiaridades sobre a destinação correta. Cada município tem ali a sua empresa de coleta seletiva, tem uma pequena coletora de vidro. Eles têm que ser todos homologados aí no Ministério do Meio Ambiente, né? Mas a gente precisa que cada um dentro dos seus estabelecimentos se conscientize, separe, guarde, né? E destine corretamente. Por outro lado, há que se subsidiar o destino correto, porque o vidro não tem valor de mercado. As indústrias de vidro estão subsidiando o caminho reverso, porque hoje um caminhão de vidro não paga nem o combustível para tu levar ele para fora do estado. Então, tem que ser subsidiado essa pequena empresa de coleta para que ela consiga dar a destinação correta, certificada e onde todo mundo vai estar dentro da lei, tanto o bar e restaurante como as distribuidoras e quem faz a coleta. Na primeira etapa da campanha, os empresários vão ser chamados a participar de uma pesquisa. Uma ação que é baseada em uma pesquisa, e aí segue embaixo o link dessa pesquisa, que é muito importante para o governo e para o Ministério Público ter uma dimensão do volume de vidro gerado, da destinação que é dada hoje. Ela é uma pesquisa anônima, o empresário pode responder sem medo nenhum, é só importante para a gente ter estatística do Estado. E veja a seguir, os Estados Unidos dão mais dinheiro para a Ucrânia enfrentar a Rússia. E veja também as surpresas nada agradáveis para quem compra pela internet e, por exemplo, no lugar do celular, recebe um tijolo. Os Estados Unidos ampliaram a ajuda à Ucrânia, que há 61 dias tenta resistir ao domínio das tropas do presidente Vladimir Putin. Segundo o secretário de Defesa dos Estados Unidos, o objetivo do país é ver a Rússia o mais enfraquecida possível. Mas, por enquanto,
Putin não abaixa as armas. Já faz mais de 60 dias desde que a Rússia decidiu invadir a Ucrânia. São mais de 8 semanas em que o povo ucraniano não sabe o que é ter a sua vida normal. Além de conviver com sirenes e bombas, a população tem que lidar com o medo de que a qualquer momento um ataque russo possa acabar com planos e sonhos de muitas pessoas que não conseguem fugir das regiões mais atacadas. Os bombardeios russos têm atingido pontos estratégicos na geopolítica ucraniana. No Sudeste, em Mariupol, imagens divulgadas pelo exército de Zelensky mostram a extensão dos danos na cidade portuária. A cidade, que teve 90% das suas estruturas destruídas, tem diversos prédios destruídos e reduzidos a escombros. Após as falhas de todas as tentativas de abertura de corredores humanitários na cidade para a retirada de civis, os soldados ucranianos conseguiram visitar um abrigo e demonstrar as péssimas condições de vida das pessoas ali presentes. Os bombardeios constantes em áreas já conhecidas no leste do país, como em Kharkiv, têm se intensificado durante a segunda etapa da invasão. Após um ataque das tropas de Vladimir Putin, os bombeiros ucranianos foram acionados para combaterem um incêndio em um prédio residencial de vários andares. Segundo o Ministério da Defesa russa, outros lançamentos de mísseis na região atingiram 4 depósitos de armas ucranianas, no mesmo momento em que a Rússia tentava demonstrar suas forças militares. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky recebeu o principal diplomata de Washington, Antony Blinken, e seu secretário de Defesa para uma reunião em Kiev. Durante o encontro, as autoridades dos Estados Unidos prometeram uma nova assistência no valor de 322 milhões de dólares. Blinken afirmou que seu país quer armar a Ucrânia até ver a Rússia enfraquecida. Desde que Joe Biden assumiu a presidência, os Estados Unidos já deram 2 bilhões e 400 milhões de dólares, além de armamento e mísseis antiaéreos e antinavais. Os líderes avaliaram que a Ucrânia tem condições de vencer a guerra, desde que tenha os armamentos certos e, principalmente, o apoio do resto do mundo para vencer o mal russo. A Justiça dos Estados Unidos determinou que o ex-presidente Donald Trump entregue documentos para uma investigação sobre supostas irregularidades em sua empresa. Donald Trump foi acusado de desacato civil por um juiz de Nova York após não colaborar com o processo. Além do descumprimento do prazo, os advogados do ex-presidente não mostraram como aconteceu a busca de materiais que estão em sua posse. A justiça americana avisou que Trump será multado diariamente em $10 mil caso continue postergando a entrega dos documentos. As investigações são conduzidas pela Procuradora-Geral de Nova York há mais de 2 anos. Durante esse período, foram encontrados múltiplas declarações enganosas e omissões financeiras da empresa. Desde dezembro, data da intimação, Donald Trump não entregou um único documento, nem se manifestou sobre o assunto. Mesmo sem o fim da pandemia de Covid, com preço em alta, disparou o número de turistas em busca de um destino para viajar. Pandemia é coisa do passado, pelo menos para a Associação Brasileira das Agências de Viagens. O movimento já atingiu 80% do nível antes da pandemia. A compra por pacotes nacionais tem tido a preferência do consumidor, 70% contra 30% das viagens internacionais. Primeiro que você tem ainda o dólar não tão convidativo, né? Ao mesmo tempo, nós tivemos aí uma correção das tarifas, né, de aéreos, principalmente atrelada à alta de combustíveis e inflação, né? Então, nesse começo, o brasileiro ainda está preferindo viajar dentro do Brasil. Dentro de Mato Grosso do Sul, os destinos mais procurados continuam sendo Pantanal e Bonito. Fora do estado, o Nordeste tem a preferência. Apesar do aumento no preço da passagem aérea, é possível achar um pacote para Maceió por R$ 1.300, aéreo mais hotel por 5 noites.
O presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagens explica qual é a vantagem de comprar um pacote em vez de negociar em separado a hospedagem e o voo. Quando o cliente compra separado e acontece algum imprevisto no voo, né, automaticamente o hotel não é responsável por essa alteração. Agora, no caso de um pacote, a agência vai prestar o atendimento como um todo, com todos os serviços que lhe foram contratados. Para conseguir um preço legal, é bom planejar a viagem com antecedência. Por exemplo, quem pretende passear no segundo semestre já deve comprar o pacote agora. Se programando com antecedência, olhando direitinho e fazendo uma programação bem estruturada junto com a família, dá para viajar sim. A Receita Federal liberou hoje em sua página de restituição do imposto de renda da pessoa física de quem foi pego na malha fina em exercícios anteriores. O crédito bancário vai estar na conta na próxima sexta-feira. Mais de 210 mil contribuintes vão receber 180 milhões e meio de reais. O presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória hoje para facilitar a vida dos beneficiários da Previdência e diminuir a fila de quem precisa de atendimento. A principal mudança é a previsão de que poderá ser dispensada a emissão do parecer da Perícia Médica Federal quanto à incapacidade laboral, sendo o benefício concedido com base em atestados e laudos médicos. Por outro lado, segurados que estejam recebendo auxílio acidente, concedido judicial ou administrativamente, e estarão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico, processo de reabilitação profissional ou tratamento. Fazer compras pela internet pode gerar algumas surpresas nada agradáveis. O Procon do Mato Grosso do Sul tem um alerta para quem gosta de fazer compras online. Em Campo Grande foram registrados pelo menos 3 casos de pessoas que foram às lojas virtuais e receberam coisas bem inusitadas no lugar do produto escolhido e principalmente aqueles que já haviam pagos. O caso mais recente foi da recepcionista Gislaine. Ela comprou 2 celulares do site oficial do fabricante. 15 dias depois, recebeu a encomenda, mas no lugar dos aparelhos havia uma pedra de mármore. Nós pesquisamos muito para ver que tem o cadeadinho lá no canto, código de verificação, tudo certinho, CNPJ. Eu procurei saber se o CNPJ que tinha lá era o correto, e era o correto. Gislaine registrou um boletim de ocorrência e entrou em contato com um site que ofereceu o estorno do valor pago ou os aparelhos. Ela preferiu ficar com os celulares, que chegaram direitinho dias depois. O moço que foi entregar, ele não tinha uniforme, ele não tinha um crachá, ele foi de moto. No site da transportadora não tem um saque, não tem um e-mail, não tem contato nenhum. Eu pesquisei na internet, consegui um telefone daqui da cidade. Quando eu entrei em contato para verificar o que tinha acontecido, se foi entregue mesmo, a pessoa desligou o telefone e não respondia mensagens, nada. Então, assim, pode ser isso. E, inclusive, a caixinha que eu recebi da outra vez era diferente da que eu recebi agora. Ela veio violada, depois eu olhando com calma, não tinha nota, não tinha nada, só tinha a notinha emitida de produto mesmo. Os outros 2 casos registrados esta semana em Campo Grande são de um consumidor que comprou um notebook no site de um banco e recebeu um tijolo, e outro que comprou um iPhone de R$9 mil pelo aplicativo de um hipermercado e recebeu, pasmem, 2 caixas de creme de leite. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a empresa que vendeu o produto tem total responsabilidade em caso de fraude, seja ela praticada por falha na segurança do site ou da transportadora. O primeiro caminho é reclamar nos canais administrativos do próprio vendedor, do próprio site oficial. Caso não haja uma solução satisfatória, nos procure, traga seus documentos, traga o número do pedido, que nós vamos resolver o seu problema com eficácia. O problema com a transportadora não interfere em nada o direito do consumidor. Os responsáveis são aquelas 2 empresas que estavam ali comercializando seus produtos. A Receita Federal prorrogou mais uma vez o prazo para o microempreendedor individual entregar a declaração do imposto de renda deste ano. Agora, os quase 13 milhões de MEIs que tem no Brasil poderão ajustar as contas até o dia 30 de junho.
Se o contribuinte não fizer a declaração como o MEI ou a entrega ocorra fora do prazo, isso resultará em multa que pode ser desde R$ 50 até 20% dos impostos pagos mensalmente. E, além disso, o CNPJ ficará irregular. Considerada a maior feira mundial de tecnologia, entretenimento e mídia, a NAB Show acontece até o dia 27 de abril em Las Vegas, nos Estados Unidos. A conferência ficou ausente do calendário por 2 anos devido à pandemia de Covid-19. O deputado federal Davi Soares, do União de São Paulo, está participando do evento. Estamos aqui hoje em Las Vegas. Iniciou-se mais uma edição da NAB, que é a maior feira de conteúdo e produção para o setor de radiodifusão. E principalmente hoje, com o advento da internet, avatares e tanta conectividade, a pergunta está lançada é: qual será o futuro da televisão? Esses e outros encaminhamentos nós veremos aqui na NAB e juntos poderemos ter uma ideia de como o futuro está à nossa porta e aquilo que nos reserva. A NAB Show é uma feira anual dirigida a profissionais e estudantes da radiodifusão, do entretenimento, do jornalismo e da produção e distribuição de conteúdo. Além da exibição de fabricantes de tecnologia e serviços para o setor, a mostra inclui sessões educativas, seminários e palestras de líderes da indústria. Em 2022, segundo a National Association of Broadcasters, NAB, mais de 900 expositores estão estreando na feira. O evento vai durar 5 dias e vai até 27 de abril, no Centro de Convenções de Las Vegas, nos Estados Unidos. Com o Pavilhão Brasil, que tem mais de 110 metros quadrados, o país está presente no evento, representado pela Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica. Algumas das principais marcas e empresas do mundo, bem como expositores iniciantes e startups de inovação, estão mostrando ao público pela primeira vez novas tecnologias por meio de exposições interativas e demonstrações ao vivo. Uma das questões que estão sendo levantadas aqui é essa interconectividade que se propõe maior entre o público receptor e aquele que faz a transmissão. Seria, por exemplo, o uso de avatares, já estão presentes aí nos games, em que poderia ter, por exemplo, eventos em que você, à distância, estaria participando presencialmente como eles. Quais são as consequências disso? Está muito claro, está muito incerto, na verdade, de quais serão as consequências e verdadeiramente os proveitos da adoção em massa dessa tecnologia. Os temas inspiração, inovação e implementação lideram as discussões na NAB Show 2022, em atividades práticas que valorizam a troca de experiências e estimulam a criação de uma rede de contatos entre os participantes. Formada por mulheres de todas as idades que dividem a paixão em comum pelo skate, as Pantaneiras Skate Girls promoveram um encontro radical em Mato Grosso do Sul. Aqui a paixão em comum é pelo skate. Pantaneiras Skate Girls é um coletivo de mulheres que praticam, curtem e compartilham aprendizado a cada manobra. Nosso principal objetivo é trazer mais mulheres, mais meninas para o skate. É mostrar que é um esporte que qualquer pessoa pode praticar e que é por amor que a gente faz isso. Pelo menos uma vez por mês, o coletivo promove um encontro com as participantes do grupo e sempre aparece gente nova querendo aprender. O coletivo nasceu em dezembro de 2019. São mulheres que estimulam a prática e a divulgação do skate entre as mulheres. São 6 colaboradoras e mais de 100 participantes. A pequena Maria tem apenas 4 anos. Subiu no skate e mostrou o quanto é destemida. Você não tem medo? Não, é porque eu gosto muito. A mãe, que já sabia que a filha é apaixonada pelo esporte, só não esperava tamanho desempenho para quem subiu pela primeira vez no skate. Ela é muito corajosa, né? Demonstrou bastante coragem. Pelo visto tem, dançando, tem desenvoltura para isso, né?
E é você vai incentivar? Eu vou incentivar sempre. As Olimpíadas contribuíram para a divulgação e adesão. As Olimpíadas ela trouxe uma ascensão para o skate feminino, colocando as atletas de alto nível lá, mostrando, né, que existe sim uma cena feminina e que é possível chegar lá. Tanto que a pequena Maria já pode ser chamada de fadinha do Pantanal. Nas Olimpíadas, a Maria ficou apaixonada por ela, dizendo assim, ai mãe, eu quero ser igual ela. E ela tem uma roupa de fadinha e não sei o que, ela ficou toda encantada. Eu falei assim, minha filha, pode deixar que a hora que tiver oportunidade a gente vai colocar você para fazer. E a medalhista de prata na Olimpíada de Tóquio, a skatista Raíssa Leal, conquistou a medalha de ouro no X Games, tradicional torneio do skate mundial. Aos 14 anos de idade, Raíssa é a mais jovem campeã da competição. Um pequeno livro manuscrito de poemas da escritora inglesa Charlotte Brontë foi arrematado por $1.250.000 em um leilão realizado em Nova York, nos Estados Unidos, neste fim de semana. O livreto tem apenas 15 páginas e é menor que uma carta de baralho. Ele foi escrito em dezembro de 1829, quando Charlotte tinha 13 anos. O livro foi arrematado por uma instituição de caridade britânica chamada Amigos das Bibliotecas Nacionais. O órgão afirmou que esse é possivelmente o manuscrito literário mais valioso já vendido. O mini-livro será doado ao Brontë Parsonage Museum, em Haworth, na Inglaterra, onde a romancista cresceu com suas irmãs, também escritoras, autoras de clássicos como O Morro dos Ventos Uivantes e A Inquilina de Wildfell Hall. A curadora-chefe do museu agradeceu a todos os benfeitores britânicos que se uniram para financiar a compra e ressaltou que é sempre emocionante quando um item pertencente à família Brontë é devolvido para casa. Os Brontë foram uma família literária do século XIX na Inglaterra. As irmãs Charlotte, Emily e Anne são escritoras e poetisas bem conhecidas do grande público. Seus livros tiveram bastante sucesso assim que foram publicados. O manuscrito não era visto em público desde novembro de 1916, quando foi vendido em um leilão em Nova York. Esse era o último exemplar de um mini-livro de Charlotte que estava em mãos privadas. A coleção de miniaturas é completa por pelo menos 24 obras. A missão privada da Estação Espacial Internacional retornou hoje após 15 dias. O grupo, composto por 3 empresários e um astronauta, pousou nas águas da Flórida a bordo da nave SpaceX. Uma embarcação da empresa de propriedade do magnata Elon Musk foi destacada para buscar os 4 no Oceano Atlântico, perto de Jacksonville. Os 3 clientes, o americano Larry Connor, na liderança de uma empresa imobiliária, o canadense Mark Pett, chefe de uma empresa de investimentos, e o ex-piloto israelense Eitan Stibbe, cofundador de um fundo de investimentos, pagaram dezenas de milhões de dólares cada. Mais cedo, a NASA divulgou imagens do momento da cápsula desacoplando da Estação Espacial Internacional. A missão, denominada Ax-1, foi organizada pela empresa americana Axiom Space e foi a primeira totalmente privada a ir à ISS. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite e início de semana para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.